Oi, pessoal, bom dia! Hoje teremos mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é o governo geral no Brasil. Como vimos semana passada, durante muito tempo, vários métodos de governo foram instituídos aqui no Brasil, né? À procura de um governo que fosse muito bom. Semana retrasada a gente conversou um pouquinho a respeito das capitanias hereditárias, né? Que o Brasil foi dividido em 15 lotes de terra, que tinham os donatários, mas nós aprendemos também que esse sistema de governo não deu certo e que apenas 2 capitanias conseguiram vingar. Só que aí o rei pegou e falou assim, agora, o que vamos fazer? Né? O sistema de governo dele tinha dado errado. Então, o governo geral foi um dos modelos de organização administrativa que os portugueses estabeleceram no Brasil durante o período colonial. Ele foi criado no ano de 1548 e ele foi criado para substituir um outro modelo de organização que tínhamos aqui, que eram as capitanias hereditárias. Essa substituição aconteceu porque o sistema de capitanias hereditárias não deu certo, como a gente comentou. Então, assim, os donatários, eles tinham dificuldade de vir para o Brasil tomar conta das capitanias, né? O dinheiro também estava ficando, assim, escasso, eles não estavam ganhando o suficiente para conseguir bancar as capitanias. E, além disso, aqueles que chegaram a se mudar para o Brasil enfrentaram muitas dificuldades para lucrar com a capitania, né? Tínhamos aqui a criação de cabeça de gado, plantação de cana-de-açúcar, café, mas nem com todos esses tipos de formas lucrativas, nem todas elas conseguiram dar certo e não funcionou muito bem. Então, como essa administração não funcionou, Portugal passou a centralizar a administração da colônia, criando um cargo de governador geral. Esse governador, a partir daquele momento, era a autoridade mais importante presente no Brasil e tinha a função de representar os interesses do rei de Portugal aqui em terras brasileiras. Mesmo tendo grandes poderes, né, nós sabemos que o governador geral sozinho ele não daria conta de resolver, nem de priorizar as responsabilidades que tinha, né, a partir desse governo. Então, para que esse governo desse certo, foram criadas algumas atribuições que serviriam para auxiliar o governador geral, que nós chamamos de provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Nós tivemos 3 governadores gerais aqui, Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. O provedor-mor tinha a responsabilidade de garantir a arrecadação dos impostos em terras brasileiras e cuidar dos gastos que o governo geral tivesse na administração do território. Já o capitão-mor tinha a responsabilidade de organizar as tropas responsáveis pela defesa do litoral brasileiro contra possíveis invasões. Já o ouvidor-mor, ele exercia a função de juiz, aplicando as leis e resolvendo os conflitos existentes entre a população colonial. Então, no final das contas, o provedor-mor arrecadava dinheiro, né, cobrava impostos. O capitão-mor, ele tinha a responsabilidade de cuidar das tropas, né, da parte do exército brasileiro, de cuidar também para que não tivesse invasões, nem brigas e conflitos. E o ouvidor-mor, ele tinha a função de juiz, né, aplicando e resolvendo as questões das leis, né, gente? Aqui eu coloquei uma imagem que mostra de forma organizada e simples como funcionava o governo geral. Aí tinha rei de Portugal, governador geral e tinha aqueles 3 cargos que conversamos agora, né, para auxiliar o governador geral, capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor, né, responsável pela defesa e combate, responsável pela justiça, responsável pela cobrança de impostos. O primeiro governador geral, Tomé de Souza, ele governou de 1549 a 1553. Aqui eu coloquei alguns pontos altos do governo. A fundação da Vila de Salvador, que era a sede do governo geral, a chegada dos jesuítas. Esses jesuítas, junto com o padre Manuel de Nóbrega, eram responsáveis pela a parte educativa, né, educação aqui do Brasil colônia. A fundação do primeiro bispado brasileiro, início da pecuária no Brasil, incentivo à produção de açúcar e organização das entradas, que eram aquelas expedições que tinham por objetivo descobrir pedras preciosas e terras brasileiras.
O segundo governador-geral foi o Duarte da Costa. O governo dele durou de 1553 a 1558. Ele trouxe mais jesuítas. Em 1554, ele fundou o Colégio São Paulo e também teve a invasão francesa na Baía de Guanabara na época do governo dele. E o terceiro governador-geral, Mendes Sá, foi o último governo geral aqui, né? Ele foi até 1572. Ele promoveu a expulsão dos franceses na Baía de Guanabara, a fundação da Vila de São Sebastião, no Rio de Janeiro, o extermínio de tribos indígenas. Então percebemos aí que ele não era um governador muito bonzinho. E também ele trouxe um incentivo à importação de escravos negros da África. Então, a partir desse governo é que a gente começou a ver a exploração do negro no Brasil. O governo geral ele acabou somente no ano de 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil. Naquele momento, o Rio de Janeiro ele se transformou em capital, não só no espaço colonial brasileiro, mas também no Império Português. O Rio de Janeiro começou a ter uma atenção maior. Desse modo, a necessidade de um governador-geral para representar o rei de Portugal deixava de ser necessária, já que a família real estava aqui no Brasil para controlar o território do Brasil. Mais informações vocês podem me chamar, qualquer dúvida também. E esse capítulo, o capítulo que fala sobre o governo geral, está na página 109 do livro de História. Beijo, pessoal, até mais!